Olá, tudo bem? Meu nome é Chico Figueiredo, eu sou professor de Geografia. Tá? Essa ciência que tenta entender, essa ciência que tenta ser a gramática do mundo e questionar, acima de tudo questionar. A geografia é uma ciência crítica, a geografia moderna, a nossa geografia é crítica, mas ela nem sempre foi assim. E é uma ciência que, ao longo do seu tempo, ela tem como objetivo tentar entender as relações antrópicas no espaço geográfico. Peraí, Chicão, para a gente tentar entender, você falou o nome ciências várias vezes. Sim, porque não é senso comum, não é uma coxa de retalho com várias informações do tipo, qual a capital da Austrália? Não, isso não é geografia. Ou, peraí, Chicão, então, quando no Egito Antigo, as margens dos rios eram usadas para a agricultura. Gente, eu posso lhe dizer que elementos da geografia, elementos que a geografia se preocupa em estudar hoje, já faziam parte e sempre fizeram parte do cotidiano da vida humana. Mas enquanto ciência, a geografia ela começa a ser sistematizada em 1800. Alguns autores, tudo que acontecia naquele período vão ser determinantes para a efervescência dessa ciência, né? O próprio Humboldt, os positivistas, a situação da Alemanha, tudo que acontecia na Europa, a segunda Revolução Industrial, querendo estourar na metade, né, 1850, a primeira já havia acontecido, o mundo tomava uma nova dimensão, e essa ciência surge com a pretensão de ser a gramática do mundo. Primeiro, eu posso falar 3 autores, eu posso citar muitos autores aqui, mas 3, os que mais caem em vestibular, eu vou estar citando aqui para vocês. Um deles é Ratzel. Ratzel, um alemão, ele falava que o homem é fruto do meio, o homem é escravo do meio, o meio determina o que o homem vai ser. Chicão, me dê um exemplo aí prático. Quem nasce perto do mar, naturalmente vai saber nadar. Não necessariamente, né? Mas Ratzel, ele vai fundamentar a sua argumentação. Quanto maior o meu espaço, mais rico eu serei. Tá? Isso, inclusive, vai influenciar Hitler depois. Não que Hitler seja determinista, mas todos vão beber dessa ciência. Peraí, Chicão. Quem nasce próximo à linha do Equador tem uma tendência a ser preguiçoso. A gente sabe que tudo isso já foi posto em xeque, mas durante muito tempo usavam essas teorias para poder consolidar uma supremacia étnica ou querer justificar uma situação econômica na condição fitoclimática. Peraí, então, paralelo a esse cara surge na França um outro pesquisador, um outro cientista chamado Paul Vital de Lablache. Olha a diferença. Ratzel, o homem é fruto do meio, o homem é escravo do meio. Lablache, o homem influencia e é influenciado pelo meio. Tá? Ele tem uma troca, uma intervenção. Ao longo do tempo, a geografia ela acaba sofrendo várias alterações. Você tem aí a teorética, a quantitativa, mas a nossa é que me interessa. A nossa que é inspirada, eu trouxe alguns livros aqui, no professor Milton Santos. Professor Milton Santos, esse nosso grande mestre Milton Santos, ele talvez seja o grande pilar dessa geografia contemporânea, eu falo em escala global. Olha a linguagem em escala. A analogia é um princípio da geografia. Chicão, me explique aí melhor o que é que Milton Santos fala para eu entender essa coisa da analogia, né? Ou das intervenções antrópicas. Eu posso, por exemplo, tentar entender que Salvador tem como morfologia, é uma cidade onde o domínio morfoclimático é um mar de morros e colinas. Salvador não é plana, aliás, só a construção antrópica é plana na Terra, né? A Terra não é plana, viu, gente? Pelo amor de Deus. Salvador é uma cidade que tem por domínio morfoclimático mares e morros. Salvador tem colina de Pituaçu, colina sagrada. Salvador tem Monte Serra. Salvador tem Morro do Gato, Vale do Canela, Vale da Vitória. Então, Salvador não é plana. Eu estou fazendo uma análise da morfologia da cidade, né? Só que Milton Santos me faz um outro convite. E que convite é esse, Chicão? Além da morfologia da cidade, ele quer que você tente entender como o homem ocupa esse modelado de relevo. As encostas, por exemplo, ou as escarpas dos nossos montes. Corredor da Vitória, prédios de 20, 30 andares e nunca nenhum deles desabou. Peraí, Chicão, mês de abril, as médias pluviométricas aumentam muito em Salvador. Sim, abril, maio, junho, o couro come.
E por que não esses prédios no Corredor da Vitória não desabam? E aquele que foi construído lá na escarpa ou naquelas encostas, dentro de umas ocupações desordenadas, eles acabam desabando, levando a toda essa situação que vocês todo ano observam nas cidades que estão no litoral no Brasil. Por que acontece isso? A geografia tenta entender esse processo. Tá? O que leva o homem a uma ocupação desordenada, como ele ocupa esse modelado de relevo, quais são as causas e consequências. Peraí. Então estamos falando sobre princípios da geografia. Eu posso começar com o princípio da analogia. Né? Analogia e escala. O que foi que eu fiz aqui? Eu usei uma escala e trouxe a realidade da cidade de Salvador. Eu estou observando a cidade, uma escala, um tamanho. Peraí, Chicão, a extensão também é um princípio. E a extensão ela está ligada ao espaço-tempo. O que você entende por espaço-tempo? As coisas elas acontecem em um determinado momento, em um determinado lugar. Eu citei, inclusive, quando essas encostas e essas ocupações desordenadas estão mais suscetíveis a esse tipo de problema. Eu posso falar sobre a conexidade. O que é conexidade? A conexidade é o fato de não ser uma ciência só. Como assim, Chicão? Você, para estudar solo, você depende de química. Para você estudar clima, você depende de física. Como eu vou falar de Guerra Fria sem procurar o professor de história? Não é? Ou então a dinâmica. A geografia, como atividade, ela é dinâmica, ela tem atividade, ela é viva, ela muda a todo instante. A geografia, a cada momento que se passa, ela vai mudando. E a causalidade, que para mim talvez seja, eu não vou dizer a mais importante, eu sou suspeito, mas eu gosto muito porque ela fala de causa e efeito. Porque aquelas ocupações que eu estou citando, qual foi a causa que fez aquelas pessoas construírem aquelas casas? Eu posso falar o êxodo rural, eu posso falar a mecanização do campo, enfim. Pois bem, então já descobrimos que a geografia tem princípios: analogia, conexidade, causalidade, atividade e extensão. Beleza. Mas a geografia, Chicão, ela também tem categorias de análise. Ó que bacana. Além de princípios, a geografia tem categorias de análise. Quais são essas categorias? Paisagem, lugar, espaço geográfico, território e região. Eu ainda pensaria com você em espaço geográfico. Pense um mapa mental aí em sua casa, uma folha branca. Espaço geográfico e puxaria as pernas para paisagem, que seria a categoria de análise que fala sobre tudo aquilo que seus olhos podem ver. Ela é importante para a geografia, ela tem que ser identificada, o espaço que você está vendo, não deixe de levar em consideração a atividade é dinâmica, né? A coisa do dinamismo. Nem tudo que você vê necessariamente representa uma realidade. Eu posso descrever uma paisagem, mas existe uma paisagem oculta. Algo que está por trás daquela imagem você não se dá conta. Ou território. O território é uma maravilha, é importantíssimo para a geografia, porque é uma categoria de análise que está preocupada com um espaço delimitado onde você exerce poder. Né? Eu posso usar uma escala de sua casa, que é um espaço delimitado, tem fronteiras, que são as portas, as paredes, onde sua mãe e seu pai exercem o poder. Ou lugar, que é o espaço afetivo da geografia. O seu quarto é o seu lugar. Porque quando você entra no seu quarto, você tem um sentimento de afetividade. Ai, a minha cama. Mas se sua mãe chegar lá e falar, a partir de hoje você vai para o quarto do seu irmão e vice-versa, você vai fazer. Porque sua mãe detém o poder, você na afetividade. Quando eu levo isso para uma escala de Oriente Médio, aquele território é lugar de 2, 3, 4, 5 povos que possuem afetividade pelaquele espaço, mas aquele território, alguém exerce o poder. Região. Região é uma área delimitada e a delimitação ela não é a partir da fronteira, e sim das características daqueles que estão dentro dela, as semelhanças. Quando eu falo região semiárida do Brasil, ou a região úmida, né, do Brasil, eu estou trazendo um aspecto climático. Mas não quer dizer que um determinado, ou em vegetação, caatinga e cerrado, vai chegar em um determinado momento que eu vou ter uma vegetação que é uma faixa
de transição, ou ecótono, como a biologia nos ensina, né? Aquela faixa que é de transição. Mas o que vai predominar uma região é a característica daqueles que estão ali dentro. Espaço geográfico é o espaço vivido, é o espaço que faz a conexão entre essas categorias, entre esses princípios e traz essa geografia do nosso querido professor Milton Santos, essa geografia crítica, é essa geografia que eu convido vocês. Então, galera, mais uma vez é muito bom estar com vocês e não percam a nossa próxima aula, tá bom? Um beijão!